com um texto muito grande, porque ele acaba sendo cansativo. Mas muitas pessoas não conhecem essa história. É uma história onde acontecem muitas coisas, o preço das coisas mudam, aquilo que não deveria ser valorizado, agora é valorizado. A palavra é profetizada e ali pessoas não acreditam. E eu queria que você fizesse um pouquinho de uma reflexão, e nós vamos falar sobre Samaria. Esse está falando de Samaria. A situação de Samaria, se você prestar atenção, ela é parecida com o mundo que nós vivemos. Nós estamos cercados por um exército inimigo, a qual tem colocado um cerco sobre a vida das pessoas, tem amarrado as pessoas. E é interessante que você percebeu que ninguém podia entrar naquela cidade. E essa é a realidade de pessoas hoje. Tem pessoas aprisionadas espiritualmente, tem pessoas aprisionadas emocionalmente, tem pessoas que estão sentindo que as suas vidas estão sugadas, elas estão a ponto de ter um colapso. Nós estamos vivendo numa sociedade onde a valorização daquilo que não tem valor. Não sei se vocês viram a cabeça de jumento, esterco, era vendido por 80, vocês prestaram atenção? Ciclos de prata, amados, só para você entender como que um esterco, a cabeça de jumento não vale nada, amados, depois de ser cortada. Esterco vale alguma coisa de jumento? Nada, nem para plantar, nem para nada. Então presta atenção, irmãos, você vai ver que aquilo que não deveria ter valor estava sendo valorizado. E se nós olharmos hoje, a nossa sociedade, ela está comendo todo tipo de lixo que encontra. A religiosidade, a pornografia, a TV, hoje as redes sociais. Hoje, se você não pegar o seu filho pequeno e colocar lá um aplicativo lá, Family Link, se não me engano o nome é desse que eu coloquei no meu celular, eles vão ter acesso a todo tipo de coisa. Então, amados, nós temos que tomar cuidado, que aquilo que deveria ser valorizado, hoje não está sendo valorizado. E aquilo que não é para ser valorizado, está sendo valorizado. Hoje você vê as meninas tirando foto, é assim, sabe? Gente, isso é ridículo. Amados, desculpa, não é indireta para ninguém, mas, amados, se valorize. Você é, não pelo seu corpo, você é aquilo que você é como pessoa. E se você não tomar cuidado, os seus filhos, adolescentes aqui, prestem atenção, tomem muito cuidado com isso. Amados, nós vamos olhar que havia uma loucura, um desespero ali naquela cidade, naquele contexto. Eles estavam se matando, um pesando por cima do outro. Aquilo que deveria ser paz, havia guerra no meio deles mesmo. E nós vamos olhar, irmãos, hoje nós vamos ver a fome espiritual que as pessoas estão. Irmãos, uma coisa eu estou aprendendo depois que nós estamos caminhando na direção que Jesus quer para a igreja. As pessoas não querem eventos, as pessoas não querem que supram as necessidades, talvez físicas delas. O que elas precisam é que a gente supra principalmente a necessidade espiritual e emocional delas. E às vezes a gente está perdendo tempo com coisa que não deveria perder. Amados, quando eu olho para esse contexto, essa história, as pessoas estavam sendo levadas à loucura, à depressão. E se nós olharmos hoje não é diferente, é só um contexto diferente, mas acontece da mesma forma. Amados, eu não sei para vocês, parece que tem algo macabro no mundo. As crianças estão sendo desvalorizadas. As crianças de rua não têm valor nenhum. E as crianças que moram em casas luxuosas são abandonadas pelos seus pais para trabalharem. Então tenta imaginar, se nós olharmos o contexto, está acontecendo hoje, só que de forma diferente. E quando eu estava lendo esse texto, irmãos, na minha leitura, eu falei, não é possível isso, gente. E eu grifei aqui, irmãos. Irmãos, vocês imaginaram a loucura daquelas mães? A fome era tão grande que elas fizeram o quê, irmãos? Elas cozinharam o filho. Ei, você que é mãe aqui, tenta entender o tamanho da loucura que estava acontecendo. A fome era tão grande que elas não pensaram nos filhos, elas pensaram nós. E a Bíblia vai dizer que mesmo que uma mãe, a Bíblia está dizendo que o amor de uma mãe é poderoso. Mas olha só, essas mulheres chegaram a tal ponto, a tal loucura de cozinhar o filho. Acorda, irmãos. E se você olhar, está acontecendo hoje. Hoje em vários lugares onde religiões, que as mães, elas sacrificam os seus filhos. E eu estou falando de forma direta. Acorda. Do lado de você tem um centro, e ali pessoas estão fazendo ofertas, sacrifícios. E quando não é diretamente, estão consagrando os seus filhos ao demônio.
Amados, olha só, 1000 anos se passaram, 1000 e poucos anos, 1600 anos mais ou menos aqui, e a história continua, só é de forma diferente. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Já você vai entender. Nós estamos vendo aqui, irmãos, a ideia de um mundo carente, com pessoas correndo atrás de coisas, sem rumo, sem direção. Nós estamos vendo pessoas com grande fome e fazem loucuras. Quantos de nós já vimos pessoas que matam por R$1 para satisfazer um vício, para satisfazer um desejo? Irmãos, o que a gente mais vê de notícias são filhos assaltando, espancando suas mães, seus pais, para roubar o que tem dentro de casa, para usar droga. Você acha que nós estamos vivendo um contexto diferente de Samaria, amados? E às vezes a gente está dentro de casa, no nosso sofá, no nosso apartamento, na nossa casinha, no nosso frio lá aconchegante, e a gente acha que está tudo normal, amados. Segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, Deus tem uma palavra de esperança para os desesperados. Mesmo diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Deus usa um homem de Deus. Amados, tudo indica aqui, irmãos, eu não sei, mas tudo indica que esse cerco que havia sobre Israel, sobre Samaria, olha só, durava anos já. Por isso que a fome chegou ao extremo deles valorizar a cabeça de um jumento, esterco. Não tinha trigo, não tinha nada. Amados, o que eu aprendo aqui, não havia nenhuma expectativa, nenhuma solução. E se nós olharmos para o nosso contexto hoje, quando a gente olha, talvez você está ouvindo aí a televisão falar: hoje nós estamos fome zero. Amados, é só olhar do nosso lado que a fome não está zero. E eu não estou falando só de fome física, eu estou falando de fome emocional, de fome espiritual, de carência. Olha ao redor, onde você mora. Eu não vou falar para você vir aqui no bairro, não. Para você que mora no bairro, olha para o bairro. Mas eu vou falar para você que não mora aqui no bairro. Amados, a gente precisa despertar. Só que no meio do caos lá em Samaria, amados, daquela situação desesperadora, Deus promete que haveria uma grande virada da noite para o dia. E é isso que nós precisamos entender. Deus é o Deus de causas impossíveis. Deus é um Deus que muda a situação da noite para o dia, amados. Nós servimos o Deus do impossível. Nós só precisamos entender e ser instrumento de Deus nessa nação. É tão interessante, irmãos, que Deus fala que da fome, da miséria, ia se transformar em abundância. Não seria 80 ciclos de prata, seria por 5, baratinho. Eu não sei se você entende. Amados, lembra de João 10:10? O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida com... Era isso que Jesus estava prometendo naquela cidade. É isso que Jesus promete para os nossos hoje, para a nossa vizinhança, para os nossos parentes, para as pessoas que nos cercam, irmãos. Nós servimos um Jesus que dá vida, e não é pouca vida, é Jesus dando vida. A minha irmã falou aqui, se fosse por nós, o nosso casamento, humanamente seria difícil de viver com uma pessoa que pensa diferente, que tem personalidade diferente. Mas com a ajuda de Deus, irmãos, nós podemos ter casamentos abençoados. E não é diferente. Com a ajuda de Deus nós podemos ter vida em abundância e dar vida com abundância, irmãos. É tão interessante, irmãos, que graças a Deus eu estou muito feliz com a igreja. Algumas coisas têm acontecido, mas eu tenho visto vários irmãos se despertando para o devocional. Graças a Deus. Estão entendendo que a vida cristã não se limita a só um culto de quinta, um culto de domingo, mas precisa ter na semana um momento a sós com Deus. E graças a Deus a maioria da igreja está despertando. E eu vou falar para vocês, agora nós estamos nos preparando para a grande seara que o Senhor já deu para nós. Porque, irmãos, Deus não usa ninguém que está doente para curar o doente. Deus primeiro sara o doente, para depois curar os doentes. E é isso que Deus está fazendo na nossa igreja, irmãos. Então eu queria falar para você, não deixe essa oportunidade passar na sua vida. Você pode participar da história da maior colheita que Deus vai fazer nesta igreja. Do maior crescimento. Talvez você tenha visto aqui hoje pela manhã alguns bancos vazios, mas daqui a pouco pode ter certeza que através da sua vida esses bancos não estarão mais vazios. Nós vamos precisar daquele templo maior, e lá vai precisar de mais cultos sendo derramados durante o dia, porque é isso que Deus quer fazer neste ministério.
O que Deus está esperando é só nós nos posicionarmos. E graças a Deus, a maioria da igreja está começando a se posicionar, porque Deus tem uma palavra de esperança para este bairro, para os nossos vizinhos, para a nossa casa, para a nossa parentela. E a esperança é Cristo através de nós, amados. Terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos: os moradores de Samaria não fizeram nada. Quando nós vamos observar o desenrolar daquela história, é interessante que a única conclusão que eu chego é que eles fizeram alguma coisa para que o milagre chegasse. Nem foi eles que descobriram o milagre, irmãos. É lindo isso, irmãos. E é isso que nós precisamos entender. Deus é um Deus que Ele não precisa de nós para realizar o milagre, mas Ele quer contar conosco. Não é tão lindo isso, irmão? Ele não precisa, irmão. Se precisar, Ele move o jumento, a jumenta, os céus, a terra, as pedras, o mar, a árvore, o que for. Mas Ele quer contar conosco, amados. E aí eu queria dizer para você, Eliseu tem uma participação importante aqui, irmãos, nesse contexto. Eliseu, ele fala, ele anuncia algo que vai acontecer. Ele dá uma profecia para aquele lugar. E aí ele diz, amanhã. Ele começa a falar com aquele homem que falou: como que isso pode acontecer da noite para o dia? Será que Deus, olha só, irmãos, estão duvidando não de Eliseu, mas estão duvidando de Deus. Será que Deus pode realizar essa grande proeza? E aí Eliseu: amanhã você verá, mas você não vai comer. Ele fala para aquele homem: você vai ver todo esse milagre. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa: a gente não pode duvidar de Deus, porque duvidar de Deus é ver o milagre acontecer e não experimentar desse milagre, desse maná. Este homem, ele duvidou que aquilo poderia acontecer, e quando ele viu todo mundo se saciando, vai dizer que ele foi pisoteado. Aí os leprosos, sem querer, tornam-se agora porta-vozes daquela nação. São aqueles que levam a boa notícia. Aí o povo sai correndo, vai lá conferir. E eu fico imaginando, tenta aqui imaginar, irmãos, milhares de pessoas, fome, mães cozinhando seus filhos, que nós só conta aquela história. Imagine as outras, um matando o outro para comer. Eu creio que ali começou a se tornar um canibalismo. E aí eles recebem a notícia que tem comida logo ali, irmãos. Eu fico imaginando aquela cidade toda sai correndo. Fico imaginando, irmãos, quando chega lá, aquela delícia, porque o Senhor havia profetizado através da vida de Eliseu. Eu quero falar para você, levante a tua mão. Eu e você somos Eliseu dessa nação. O Senhor vai nos usar para que pessoas que estão na fome física, emocional, espiritual, que estão feridas, elas serão curadas, serão salvas, serão transformadas, renovadas, resgatadas para a honra e glória do Senhor, amados. Eu e você seremos instrumentos de vida, de bênção, de fartura na vida das pessoas. Aí eu pergunto para você: Samaria não teve participação? Qual a participação que você tem na sua salvação? Nenhuma. A Bíblia diz que a salvação vem pela graça. Eu sei que tem alguns que acham que deve fazer boas obras, outros acham que deve fazer sacrifício, esforço, etc. Mas a Bíblia só fala uma coisa: vocês não são salvos pelas obras de vocês, vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós para que vocês não se gloriem, mas vem de Deus. Samaria, irmãos, recebeu de graça, a graça, o milagre, a fartura. E aí eu queria detalhar aqui algumas coisas rapidinho, já estou indo para o final. Muito do que Deus fez em Samaria, Deus já fez nas nossas vidas. E fez também pela nossa salvação. Eu acabei de ler para você. Salvação, ela é uma dádiva. Ela é gratuita. Você não precisa pagar nada. Jesus já matou o último inimigo, derrotou o último inimigo, que era a morte. E aí Paulo, ele afirma, como eu falei, pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus para que nem se glorie. E aí ele também fala, Isaías diz assim, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Quando eu olho para essa palavra e olho para Samaria, esterco estava valendo muita prata,
cabeça de jumento estava valendo muita prata. Mas quando eu olho para Jesus através de Isaías, ele está declarando: ó, vocês não têm dinheiro, pode vir que eu já paguei toda a dívida de vocês. Vocês estão com fome, pode vir que eu vou suprir toda a fome de vocês. Vocês que estão com sede, pode vir que eu vou suprir todas as sedes de vocês. E é interessante, irmãos, que é uma grande notícia para mim e para você nessa manhã. Só que eu quero falar para você, talvez você está passando momentos difíceis, como Samaria estava passando. Não faça nenhuma loucura, não tome nenhuma decisão precipitada, porque o que a palavra diz é que há um Deus que te ama e quer te livrar como aquela cidade. Chega de comer e beber porcarias. Ei, a salvação, a fartura, a bonança sobre nós é de graça. E aí a quarta coisa que eu aprendo aqui, irmãos, e eu já dei até um spoiler: a incredulidade produz a morte. Não seja incrédulo. Toda a cidade de Samaria foi beneficiada. Se tiver alguém cochilando do teu lado, dá um beliscão, dá um chacoalhão nessa pessoa. Isso, não deixa cochilar. Amados, este oficial não creu na palavra de Deus, não creu no homem de Deus. Eu quero falar para você, primeiro, como Eliseu: fale a palavra de Deus. Sabe, seja profeta assim na vida das pessoas. Se elas derem ouvido ou não, não julgue elas, não queira sacrificar elas, porque é Deus quem faz essas coisas. Este oficial não deu voz. Quantas pessoas a gente já falou de Jesus e não deram a voz e hoje estão sofrendo? Hoje estão em depressão, ou já tiraram suas vidas, estão perdidas. A Bíblia vai dizer aqui, amados, que os incrédulos não entrarão no reino dos céus. E eu e você só temos uma função, que é de fazer o que Eliseu fez: é de falar do amor de Deus, de falar a palavra de Deus. Ele não creu na provisão de Deus, e quando todos se saciaram, ele morreu. Mas ele não morreu antes de ver o milagre. Eu vou falar para você, hoje há muito incrédulos também. Quantas pessoas a gente não chama para a célula? Quantas pessoas a gente não chama para o culto? Quantas pessoas a gente não fala do amor de Deus? Eu quero falar para você, não se preocupe com quem vem e quem não vem. Faça a tua parte como servo e serva do Senhor. O Senhor não falou que é para a gente converter ninguém, carregar ninguém à força. Ele só falou: fale do meu nome, fale do meu amor, vá ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele disse: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Então o julgamento não cabe a nós. E aí eu vou para o último. Os leprosos foram instrumentos de Deus para levar as boas novas. Não sei se você sabe, eu creio que você já ouviu isso aqui na igreja, em outros lugares. Muitas das vezes leprosos são pessoas rejeitadas naquela sociedade. Eles não podiam ficar juntos. Eles tinham que, se você prestar atenção, eles estavam à porta da cidade, que eles não podiam nem estar na cidade. Lá ainda tinha filho cozinhado, tinha cabeça de jumento, tinha esterco. Eles estavam fora. Eles não podiam viver junto com os outros. E quantas das vezes, irmãos, a gente esquece uma coisa, que a lepra, ela simboliza o pecado. E os leprosos, eles simbolizam nós pecadores. Mas é interessante que eles também estavam desesperados de fome, irmão. Famintos. Porque leproso também sente fome, não sente? Leproso também tem necessidades, não tem, amados? Só que, olha só, eles não ficaram como a cidade de Samaria. Eles foram atrás. Se é para morrer, não vamos morrer aqui sentado na beira da cidade, vamos sair, vamos procurar alguma coisa, porque aí se alguém matar, pelo menos a gente já morreu, pronto. Não vamos ficar parados. E aí que está o problema, irmãos. Muitas das vezes a gente quer ficar parado. Muitas das vezes a gente quer esperar as coisas caírem na nossa casa, no nosso teto. E aí, irmãos, quando eu olho, isso aqui mostra, irmãos, que eles, primeiro, reconheceram que eram pecadores. Eles falam: nós somos pecadores. Só que quando eles encontram a abundância, irmãos, é como nós que encontramos a salvação, amados. Nós precisamos entender quem éramos nós antes de Jesus. Eu vou falar de mim. Estava conversando com o irmão ali fora agora. Irmãos, eu sou muito ruim, mas eu já fui muito pior. Sabe, eu fico tentando entender como que um Deus desse pode ter a graça de me alcançar, de me dar mais uma oportunidade de vida. E é isso que aconteceu com esses homens. Esses homens eram pessoas, sabe, desprezadas pela sociedade, pessoas que não tinham futuro, mas eles receberam um maná, uma fartura lá.
E aí, amados, nós precisamos se colocar no lugar deles, que nós também somos pecadores, e nós recebemos a salvação de graça, nós somos agraciados. E esses homens, irmãos, eles foram, sabe, como necessitados. E aí que está. Sabe por que muitas pessoas não têm um encontro verdadeiro com Cristo? Porque elas não vão para Jesus como necessitados, elas vão com Jesus com as suas petulâncias ainda, não abrem o seu coração. E quando eu olho para esse texto, esses homens declararam: nós somos realmente leprosos, nós somos realmente pecadores. Porque o que Jesus quer, irmãos, é um coração sincero. Pastor, onde o Senhor está querendo chegar? Quando aqueles 4 homens ficaram saciados naquele banquete que eles receberam de graça, vocês concordam comigo que eles teriam o direito de falar assim: agora nós não vamos lá não? Eles excluíram nós para fora da cidade, não é isso? Não, agora eu vou me vingar. Agora eles que morram de fome lá, a gente vai ficar com essa fartura aqui. Irmãos, eles eram desprezados por causa da sua lepra, por causa do seu pecado. Eles eram marginalizados, discriminados, excluídos. Eles não podiam conviver com aquele povo, e eles teriam todo o direito, como eu acabei de falar. Só que a história mostra, irmãos, que em um momento aqueles 4 leprosos, eles caíram em si. Se vocês olharem no texto, eu não vou ler para vocês, mas dizer que eles caíram em si. Eles tiveram um estralo, e eles falaram: nós temos a solução. E aí eu quero falar para você que está aqui essa noite: Deus te chamou para ser sal e luz. Essa noite, essa manhã, meu Deus, que essa manhã eu e você possamos sair daqui lembrando que o maior chamado das nossas vidas, a maior missão das nossas vidas é ser sal e luz, é cair em si. E vai dizer que esse dia é o dia de boas notícias. Eles falaram: esse dia é um dia de boas notícias, nós não podemos nos calar. Se alguém morrer na cidade, nós seremos culpados. Amados, eu não sei se você entende: se alguém morrer sem ouvir falar de Jesus da sua boca, você será culpado. Porque eu e você fomos chamados como sal e luz, como os atalaias desta geração, para falarmos do grande amor que nos alcançou. E a nossa maior obrigação também é falar para as pessoas que Jesus ama elas. Repare que quando eles falam: este é o dia, eles não estão falando: vamos esperar até amanhã. Porque o povo estava morrendo de fome, as mães estavam cozinhando os seus filhos. Então há uma grande necessidade urgente, é imediatamente. Você precisa sair deste culto nessa manhã e falar para alguém de Jesus. Você precisa sair deste culto esta manhã e declarar sobre a tua casa, e começar a ser sal e luz na sua escola, aonde você colocar as plantas dos seus pés. Deus está nos dizendo claramente, irmãos, que é hoje, é o dia de anunciarmos boas novas. Não, pastor, eu vou passar o domingo. É hoje. Aí eu vou para o parque. É hoje. Eu vou no cinema. É hoje. Eu vou para a rua. É hoje. Eu vou para casa. É hoje. Esses homens receberam tamanha graça, só que eles entenderam imediatamente que eles eram responsáveis em dividir essa graça com outras pessoas. Eu queria falar para você, e talvez você chegou aqui nesse ministério, nesta igreja, doente como eu, ferido, desprezado. Aparentemente você não valia nada, mas o Senhor te alcançou. O Senhor tem mudado a sua vida. Eu queria te dizer que hoje eu e você temos a responsabilidade de sermos portadores de uma maravilhosa notícia. As pessoas lá fora estão morrendo de fome. Se você entender, hoje tem casamentos à beira do divórcio, ou se não já estiver programando para amanhã ir fazer o divórcio. Tem famílias que estão pensando em se matarem dentro dos seus lares, e elas moram perto de você, do lado da sua casa. Elas convivem com você. É tão interessante, amados, que diante de tudo isso eu aprendo uma coisa: que quando aqueles homens vão pregar,
E quando eu falo pregar, é levar a boa notícia que tinha comida lá fora. Eu só aprendo uma coisa aqui, amados. O poder não está no pregador, não está no que nós vamos fazer, mas na mensagem que nós carregamos. Não tem nada a ver com o pastor Everaldo, não tem nada a ver com o cooperador Rômulo, não tem nada a ver com nenhum de nós aqui. Tem a ver com a mensagem que nós carregamos. E eu vou falar para você, talvez nós podemos ter sim limitações, dificuldades, receios, mas a gente é pessoas como nós que Deus quer usar. Queria que você se colocasse de pé. É pessoas como nós que Deus quer usar para proclamar o evangelho a toda criatura, irmãos. Pastor, eu não vou conseguir alcançar o mundo todo. Alcance quem está perto de você, só isso. Olha só o que Paulo escreveu, irmãos. Eu não sei se você entende, quem recebe a salvação entende que essa salvação veio de graça. Ele tem uma responsabilidade muito grande. Paulo escreveu assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Quem vocês eram? Aqui, irmãos, eu queria que você olhasse para mim. Quem era eu e você antes de sermos chamados por Cristo? Aí ele vai dizer: poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amados, isso nos mostra que Deus usa mesmo os mais improváveis como porta-vozes, como aqueles 4 leprosos, como o pastor Everaldo, como o irmão Wagner, que ontem não era nada nem ninguém. Eu e você não era nada nem ninguém antes de Cristo. E é nesse sentido, irmãos, como nessa história, o que mais dá valor não é eu e você, mas a mensagem que eu e você carregamos. E aí o meu desafio para você essa manhã: hoje mesmo tem milhares de pessoas morrendo sem Deus no seu bairro, na sua rua, na sua vizinhança, na sua família, na sua cidade. Ah, pastor, como nós faremos para ir a eles e compartilharmos a grande notícia do evangelho? Ah, pastor, o que cada pessoa pode fazer de prático para incrementar o seu ministério, sabe, e evangelizar as pessoas que não são necessitadas? Aí eu te pergunto: o que uma célula pode fazer? Ela pode proclamar o evangelho. O que a igreja pode fazer? Proclamar o evangelho. Mas eu vou falar para você que se a sua célula ela ficar só para os crentes continuam morrendo lá fora. Se a igreja continuar só olhando para dentro, as pessoas estão morrendo lá fora. Então eu e você que somos células vivas, igreja viva do Senhor, que possamos ir até essas pessoas, que possamos sair da nossa zona de conforto e levar a palavra de Deus. Feche os teus olhos, por favor. Como eu falei, eu não sei como que você chegou até aqui nessa manhã. Eu não sei como que está a sua vida de evangelização. Não sei se você tem sido realmente sal e luz. Eu sei da minha vida. Mas essa manhã o Senhor te mostrou através dessa história, dessa palavra, que Deus pode mudar a situação de uma cidade da noite para o dia, através de uma pessoa, através de 4 pessoas. E quando eu olho para esse número de pessoas, eu olho para as nossas células, que às vezes não tem uma quantidade grande, mas tem ali 4 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas que podem fazer a diferença aonde há casas abertas. Eu queria que você orasse ao Senhor pedindo para que o Senhor te dê coragem, como esses 4 leprosos, a não ficar olhando somente para se saciar, para se banquetear, mas olhar que tem pessoas neste momento que estão passando fome espiritual. Tem pessoas que estão neste momento necessitando que você, não é o pastor, não é o obreiro, é você, Thaís, você Bianca, você Cláudio, é você Carlos, é você Igor, é você Cristina, é você Laura. Eu não vou falar o nome de todos aqui, mas é eu e você. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que assim, Senhor, como aconteceu naquele contexto, naquela história, o Senhor nos use como Eliseu, para ser tua boca nessa terra, nessa geração. Mas também que nós
como miseráveis, como aqueles leprosos, que recebemos a graça, recebemos o amor, recebemos a vida eterna. Possamos não ficar somente pensando em nós, mas possamos nos despertar esta manhã, Senhor, para sair e pregar o Teu Evangelho, para sair e ser sal e luz no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa casa, no trânsito, aonde nós colocamos as plantas dos nossos pés. Nos usa como instrumento para ser sal e luz, Senhor, nesta terra. Usa, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para povoar não só a igreja, mas principalmente para povoar o céu, de almas que se renderão aos Teus pés. E eu declaro, Senhor, assim como aqueles leprosos, o Senhor não olhou para si, que aqui, Pai amado, tem leprosos que possam olhar para dentro de si, de olhar da onde o Senhor nos tirou, e possamos, Pai amado, ir até aquelas pessoas que estão com fome e levar o maná do céu, que é o Senhor, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã, que o Senhor nos ajude a praticá-la no nome poderoso de Jesus.